Rui Vitória. Yaoun Said. Boa tarde, em árabe. Isso é que está bonito. Já sabia? Começamos bem. Não se lembrava. Não me lembrava. Não se lembrava já. Também tenho aqui um obrigado para lhe dizer no fim. Essa sabe. Shukran. Exatamente. Eu sei mais é Mushkila Kabir. Quer dizer? Grandes problemas. Oh! Mosquira. Mushkila Kabir. Então vamos começar aqui com o Mosquira Akabi relacionado com o futebol português. Muito bem. O momento é de reflexão, o momento é também de exortação, depois de problemas que o futebol português viveu ao longo da última época, das últimas épocas, e esta conferência Bola Branca, a primeira conferência Bola Branca, versa exatamente tentarmos aqui encontrar ideias, encontrar reflexões com vista a melhorar o futebol português. O que queremos para o futuro do futebol português. Vou aqui cometer em confidência e o Rui Vitória não me vai levar a mal. O Rui Vitória tinha chegado há poucos minutos da Arábia Saudita, contactei-o para estar presente nesta conferência e a resposta do Rui Vitória foi: o tema sendo esse, estou completamente disponível, marca a hora e o dia. Por aqui se vê um treinador que é um exemplo de boas práticas e um treinador também que é um treinador que se preocupa com o futebol português e com os aspectos que terão de ser melhorados no futebol português. Que futebol queremos em Portugal no futuro, Rui Vitória? De uma forma assim muito genérica, era o início do mote para esta conversa. Depois temos aqui alguns aspectos que eu gostaria de descaroçar, de detalhar consigo, também pela sua experiência, até porque foi um treinador que subiu a pulso. Começou em escalões mais jovens, ou começou em escalões secundários, passou por escalões jovens e depois foi subindo a pulso na sua carreira até chegar ao mais alto nível e a ganhar todas as competições do futebol português, o que é curioso, porque já ganhou todas as taças e o campeonato nacional. Antes de mais, boa tarde. Dizer só que é um prazer para mim estar aqui e agradecer o convite. De facto, às vezes nestas alturas surgem estas conversas e estes convites e eu acho que este é um tema pertinente, mais do que pertinente até. E não nos faz mal nenhum nós debatermos e conversarmos sobre isto. E sobre este assunto, estou perfeitamente à vontade. Aliás, hoje estou à vontade porque estou de férias para falar sobre o que quiser. Também estou desligado agora do futebol português. Mas acho que é importante que nós possamos discutir estas questões. Em relação ao futebol português, há muita coisa, na minha perspectiva, que nós, se calhar, teremos que equacionar. Mas há um aspecto que tem sido comum nas conversas que vou tendo com pessoas que estão no estrangeiro. Quem está a trabalhar em França, mas é muito mais saudável. Quem está em Inglaterra, mas o ambiente é muito mais saudável. Eu na Arábia senti, é muito mais saudável. Sentiu mesmo? Senti. Chegou a essa conclusão nestes meses? Muito mais saudável. E, portanto, em que aspectos, fundamentalmente? Na forma como as pessoas olham para o fenómeno, no sentido que não há um momento a partir do qual nós não passamos. Discute-se as redes sociais, por exemplo, na Arábia, é altamente uma disputa muito grande entre os clubes e as rivalidades, mas depois é coisa para nós irmos a um estádio e as pessoas circularem com as bandeiras dos dois clubes ao lado umas das outras. Eu fui ver um jogo ao campo do Hilal e fui tratado, só não me meteram a passadeira vermelha porque não calhou, chazinho, quer dizer, ao campo do rival na véspera de jogar com o Hilal, isto era aqui quase inconcebível em Portugal, e portanto é este ambiente que não é saudável e que se vai verificando que nos outros países há essa parte saudável. E portanto, eu acho que todos nós temos que olhar um bocado para isto e esta conferência eu acho que é importante e penso que ser importante, para já pela qualidade do painel que teve e por ir a várias áreas. É fundamental que as pessoas se sentem à mesa e conversem sobre isto. E conversem, se calhar, fechar entre portas e decidir um conjunto de coisas que têm que ser feitas. Porque nós estamos a desperdiçar, eu ouvi agora anteriormente, nós estamos a desperdiçar uma das áreas com mais rentabilidade do nosso país. É uma verdade. Quer dizer, o que é que seria isto dos jornais, das televisões, dos transportes, dos agentes, do senhor das bifanas, dos carteiristas, de tudo? O que é que seria isto sem futebol? Quer dizer, e estarmos aqui a não valorizar isto e a deixar isto andar um bocadinho em roda livre, tem que se parar, porque senão... E tem que começar por onde, Rui Vitória?
Eu acho que a questão da cultura que foi falada anteriormente é determinante, mas essa cultura tem que ser uma cultura que não vai mudar agora, tem que ser uma cultura que seja projetada há muito tempo. As crianças têm que ser ensinadas a gostar de futebol, não a gostar do seu próprio clube. Isto passa logo pela escola, passa por essa cultura. Quando nós estamos nas escolas, e é importante que as crianças pratiquem desporto, não vão ser atletas, mas vão ser melhores observadores. Vão entender, se calhar, melhor o que é o jogo, os vários jogos, o que é o desporto. Esta convivência com o desporto tem que partir mais de trás. E depois aqui, forma de estancar isto, é regras firmes. Regras firmes, firmeza naquilo que se tem que tomar, nas decisões que tem que tomar. Eu agora, quando fui para a Arábia, eu vou dando este exemplo, foi a primeira vez que fui para o estrangeiro, mas uma das coisas que me disseram lá foi logo: coach, não fala dos árbitros. Não, dos árbitros não. Da organização, nem falo da organização. E houve lá alturas que me deu vontade de eu falar mesmo da organização. Mas eu fiquei ali um bocadinho, é melhor estar quieto, porque de facto... Há regras. Não, mister, não. Houve um dia que eu vou jogar. Eu estou uma sexta-feira e não sei onde é que o jogo vai ser no domingo. Portanto, quando lá cheguei, uma sexta-feira, e nós à espera de onde é que nós íamos jogar no domingo que vem, que era 2 cidades, podíamos mudar de sítio, mas espera aí, mas veio os árbitros, veio os adversários, o nosso campo não estava em condições e tínhamos que ir jogar a 200 km, e portanto, à sexta-feira eu não sabia onde é que era o jogo de domingo. Aquilo deu-me vontade logo de ir para a televisão ou de ir para qualquer lado. Desculpem lá, mas isto... Criticar a organização. Não, mas eles não, coach, não. Quer dizer... Mas dá multas pesadas? Dá multas pesadas e logo intervenção. Quer dizer, na semana seguinte, há um jogador que pisa alguém, não viu, naquela semana seguinte ficou logo 2 jogos de fora e está decidido e toca a andar. Portanto, há esta a arbitragem também diferente, há esta preocupação desta credibilização. E aqui parece-me que é fundamental esta firmeza nas tomadas de decisão que tem que se ter. Não dá para estar aqui com processos e mais processos. Eu sei que esta história do direito e da advocacia, mas não dá para estar aqui à espera do que é que... Não, as coisas têm que ser decididas e têm que... Nós temos exemplos claros. A Liga dos Campeões, nós temos 2 cartões amarelos para cada jogador, ao segundo cartão amarelo, e aquele jogo anda, e os jogadores sabem aquilo, e andam todos alinhados e não querem ficar fora da Liga dos Campeões, e é 2 cartões e mais nada. E fica suspenso. Quer dizer, é o quê? Não aumentar o número, é ser muito mais firme, é ser claro, é quem infringir tem que ser penalizado, é um bocado esta a lógica também. É evidente que a gente, agora podemos discutir aqui o que é infringir, o que é que não é, mas esta firmeza tem que existir. E tem que, juntamente com uma série de coisas, nós não podemos estar aqui a falar só disto, porque há uma série de coisas à parte. O discurso de toda a gente que envolve, isto não é nada. A comunicação. Eu queria começar por aí. Acha que o futebol português paga a fatura também de demasiada agressividade na comunicação? Eu acho que sim, acho que ultrapassámos limites, acho que não há tolerância, não há compreensão. Depois, um dos aspectos que... Fundamentalmente do público. Esta questão da comunicação é fundamental. Eu estava há pouco a ouvir, a propósito dos jogadores, dos treinadores das equipas grandes, mas é fundamental nós chegarmos aqui e definirmos regras. Agora estamos a ter um exemplo claro do Benfica, que pôs, se calhar, uma série de jogadores, ganhou também, e se calhar é mais fácil, mas pôs uma série de jogadores a falar. Nós tínhamos esta visão um bocadinho no Benfica, que era ganhar e, ao mesmo tempo, poder sermos normais. Sermos normais. Se tivermos que falar, se as pessoas tiverem que falar, poder falar. Mas tem que haver regras. Tem que haver regras. E não faz nada mal nós sentarmos com, neste caso, com a comunicação social e definir. Nós não temos problemas, na minha perspectiva, eu não tenho problemas nenhuns em falar. Mas também é importante que quem escreve tenha algum cuidado. E hoje sabemos que este mundo é um mundo... Uma pequena frase pode incendiar as redes sociais, como aí se fala, pode incendiar uma franja de adeptos, de um lado ou do outro, e é preciso que toda a gente tenha esta responsabilidade, porque uma frase tirada de um contexto, quando às vezes eu a estar aqui a conversar, daqui pode nascer qualquer frase, boa ou má, e é preciso que as pessoas tenham esta responsabilidade, quer dos treinadores e jogadores, porque os jogadores também querem falar e os treinadores também não se importam de falar. Agora, não gostam é de estar ali e depois ter que estar a resolver um problema criado por uma coisa que se calhar foi dita num contexto diferente. Portanto, não concorda com este fechamento da comunicação que há em Portugal? Os jogadores não falam, ou raramente falam, os treinadores também só falam uma vez por semana nas conferências de imprensa. Os treinadores, nós falamos 120 vezes por Os jogadores não vão às escolas? Já vão mais vezes. Mas deviam ir mais?
eventualmente vir mais. O que eu digo é fundamental que as pessoas definam regras. E estou convencido que se isso acontecer, como quem diz, epá, é uma entrevista, não é cá estar a decidir títulos nem a decidir o que é. Mas vamos lá balizar isto. É importante que isto traga em si uma mensagem. Que mensagem é que a gente pretende? Epá, mensagem da qualidade, mensagem para os miúdos, mensagem para o público. Agora, é mensagem para quê? É para incendiar? Nós conseguimos fazer. E isto tem que estar balizado. Se for assim, eu acho que as regras de convivência têm que ser mais claras. Hoje sentimos que a vossa área é uma área que é uma área muito volátil, quer dizer, é uma área que há jornalistas de grande qualidade, mas há muita gente que anda à procura da sua vida e que também um título, eu aqui há uns tempos ouvi, quer dizer, se vens com perguntas que não sejam, se vens com crónicas que não sejam atrevidas, não vale a pena nem cá apareceres, quer dizer, andamos nisto. Se vens com um título que não vale a pena, não vale a pena. E entre os clubes, a comunicação entre os clubes, esta guerrilha que vai havendo também na área da comunicação, acha que também devia haver aqui um pacto? Devia, claramente. Acho que nós, treinadores, devíamos ter um limite ao qual não deveríamos passar, porque eu concordo que é muito interessante e acho que até e já só viu isto várias vezes, é salutar quando há uma pequena intervenção numa conferência de imprensa e depois até no estádio se vê os treinadores a cumprimentarem-se e a abraçarem-se. Acho que as duas coisas até são interessantes. Uma é uma pequena picardia e depois até a confraternização no final. Mas tudo o que passa isto, nós temos que ter um limite. Temos que ter um limite. E aí é uma palavra para a Associação Nacional de Treinadores, é uma palavra para os treinadores, é uma palavra para, se calhar, nós todos nos reunirmos e sentarmos e, se calhar, quebrar um bocado o gelo destas questões. Defende essas relações interpessoais dos treinadores? Defendo que, se calhar, antes de uma época, não custa nada reunir os treinadores. Aliás, a UEFA faz isso. A UEFA faz isso. O Rui Vitória já esteve em algumas dessas reuniões da UEFA. Mas muitos países fazem isso. A Arábia este ano começou com uma intervenção, as equipas todas apresentadas, os treinadores quase 3 horas sentados a conversar antes da época começar. Portanto, há muitos países que fazem. Gosta, não se gosta, mas era uma obrigação que nós também podemos ter, estar ali se calhar a quebrar um bocado o gelo. Eu acho que era fundamental, porque nós somos exemplos para a sociedade, no fundo, e os exemplos que nós temos, que às vezes, aquilo que eu constato, e aí constato ao fim de 3 anos, é que isto, quem é atrevido é que, aquela história do vivaço, do atrevido, é que ganha. Não é? Chegou a essa conclusão? E nós não cheguei a essa conclusão, quer dizer, cada um é como cada qual, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de ser. Agora, não vale a pena estarmos a inventar, não vale a pena, as pessoas são como são. O que se sente é isto, temos que ser... Eu lá, dou este exemplo, na Arábia, conferências pré-jogo não dou. Não dou porque eles não as fazem. Ok, a palavra do treinador tem e querem ouvir, mas dali não sai nada de... No final do jogo, umas vezes à conferência de imprensa, outra vez à zona mista. Mas sem... Aqui não, aqui nós fazemos uma análise, é uma análise ao jogo, e depois uma análise à intervenção do treinador, e depois estamos ali mais uma série de minutos a discutir aquilo que o treinador disse. O treinador muitas vezes onde tem que ser olhado é para treinar, é para treinar os rendimentos, é os jogadores, é isso. Não, mas vivemos aqui um mundo um bocadinho à parte. Arbitragem. Temos incontornavelmente de falar de arbitragem. O Rui Vitória não falou muito de arbitragem enquanto treinador, e não foi só no Benfica. Nunca foi um treinador que falasse muito de arbitragem. Vezes, não tanto. Sim, mas não falava por hábito. Por hábito, sim. Por hábito, não. Curiosamente, até recebeu agora uma sanção, uns meses depois de uma crítica que fez a um jogo. Parece-me que sim. Ainda não foi notificado. Não. Havia Benfica. Ainda não foi notificado. Não. Acho que sim, por uma crítica que fez ao árbitro do Chaves Benfica, recebeu. Mas isso já foi. Sim. Recebeu uma sanção, mas acho que já estava na Arábia. Talvez. Já estava. Já sei. Já pagou a multa ou nem sei se tive multa, eu não liguei. Não sei. Se foi dia Benfica, não sei. Não sei, sinceramente. Mas o que é que acha que terá de mudar na arbitragem? Nós temos, também? Na minha perspectiva, nós temos bons árbitros. Isto que fique claro. Eu vou dar aqui uma ideia, mas antes de a dar, quero deixar claro que vamos convivendo com vários por esse mundo fora com árbitros e nós temos qualidade na arbitragem. É evidente, não são todos, isto é como em todo lado, não são todos, e há qualidade e não há. Agora, ninguém consegue resistir a este clima, a isto que existe.
Qualquer de nós se meter nós, quando metemos num jogo, no próprio treino, e estamos a arbitrar um jogo, sentimos ali o que é a dificuldade de tomar uma decisão numa fração de segundo. É difícil. É muito difícil. Hoje temos o VAR também, mas as decisões são difíceis. Agora, o que não é, ninguém está preparado é o que vem após essa arbitragem. E muitas vezes antes. A pressão. Tudo o que envolve sem ser a própria arbitragem. Eu fazia aqui um desafio, que é a minha sugestão já há algum tempo, que era, e temos árbitros de enorme qualidade, mas eu fazia só este exercício. Tiremos árbitros daqui, façamos um acordo, nós, Espanha, um exemplo, nós, Espanha, França e Itália, e jogos que sejam determinado tipo de jogos, com um determinado grau que alguém deveria catalogar, e vai daqui um português arbitrar a Espanha, e vai um espanhol arbitrar aqui, como na Liga dos Campeões, como na Liga Europa, e vai o francês e trocar-se. Um intercâmbio de árbitros. Fazer-se um intercâmbio. Entre estes países. Eu queria ver. Mas só para os jogos de maior dificuldade? Definia-se o critério dos jogos. Eu queria ver o que é que nos programas de televisão na semana seguinte se iria falar. Porque eu sei o que é. Eu fui expulso por um árbitro holandês na Liga dos Campeões no jogo com o Bayern Munique. Eu estava mais que full com ele, se pudesse. Não é? E eu dei um pontapé numa garrafa e desfalei com o quarto árbitro, e ele chegou ao pé de mim e disse: tu falaste com aquele, deste o pontapé numa garrafa, fora. E eu fui um jogo para casa, levei, não sei, 4.000 euros de multa, um jogo da Liga dos Campeões de fora. Ele passou por mim uns 3 alinhados, lá no túnel da luz, eu com vontade quase... Mas ele foi-se embora para a Holanda, eu fiquei a chuchar no dedo, e pagou a multa? Paguei a multa, e ele foi-se embora, e ninguém falou mais daquilo, e eu nem tive mais que falar. E, portanto, aqui é um bocado isto. Eu queria saber o que é que se iria falar nos programas a seguir, se o árbitro a seguir a isto fizesse e fosse para a França. Portanto, não havendo esta relação de proximidade com os árbitros. O problema que está é tudo aquilo que as equipas hoje sentem que podem influenciar na arbitragem. As pessoas, hoje em dia, já toda a gente... se a gente disser aqui, isto para a semana pode ir condicionado... não estou a dizer que faz parte do plano estratégico das equipas. Faz também parte um bocado deste mundo. Faz um bocado deste mundo. Mas isto é permitido. E não é fácil um árbitro fugir desta teia. Quer dizer, porque na semana seguinte é porque se apitou a favor é porque foi condicionado, se apitou contra é porque, se calhar, para não ser condicionado, teve que apitar contra. Quer dizer, e andamos um bocadinho neste mundo. A qualidade existe. As condições para a arbitragem exercer não me parece que sejam as melhores. E este era um exercício só que eu deixava... Portanto, defende árbitros estrangeiros no campeonato português. E vice-versa. Atenção à tal frase que pode sair daqui, o Rui Vitória defende árbitros. Por isso é que eu fiz a pergunta, ou reformulei a pergunta. Árbitros de qualidade nós temos. O que eu sugiro era, experimentemos, façamos um exercício destes. Porque um dos problemas que existem é, eu não os vejo agora, mas sei, não é? Segunda, terça, quarta, a quantidade de discussões que existe à volta disto. Mas não poderia ser eu tenho controverso, um amigo meu que diz assim, Rui Vitória? Eu tenho um amigo meu que diz assim: estou danado, chego segunda-feira à noite. Ele gosta de futebol. Ver os gajos à Zargata, aquilo é... Quer dizer, ele vai para ali para ver... A Zargata é a discussão à noite nos programas. Quer dizer, jogou futebol e ele está preocupado, gosta de ver a emoção da discussão à noite. Quer dizer, não é o jogo, não é nada, é a emoção de ver se aquilo à noite dá ali alguma faísca. Esse é o problema também do futebol português. A algazarra muitas vezes sobrepõe-se à transcendência do futebol praticado. O Pedro falou há bocadinho, o Emanuel a mesma coisa. Não temos nada a ver, não tenho nada contra que as pessoas falem. Agora, custa-me concretamente ouvir discurso como eu ouço, com um pseudo-conhecimento de causa, que a mim até me assusta. Eu às vezes dá-me a entender que não percebo nada de futebol. Ok, mas custa-me ouvir que eu não teria. Ok, dir-me-ão, mas adepto pode falar aquilo que falamos, mas eu não teria a veleidade de falar sobre nem sequer outra modalidade qualquer, e tenho conhecimento sobre as modalidades que nos rodeiam, quanto mais sobre outra área. Mas aqui, quer dizer, toda a gente fala É um dos problemas também do futebol. Eu fico assim, será que as pessoas não calma? Mas, é um dos problemas também do futebol. É um dos problemas. Nós hoje sentimos essa parte não saudável que existe. Essa parte não saudável. Enquanto isto não se erradicar, enquanto não se parar com isto. Quando veio o vídeo-árbitro, eu fui um dos primeiros. Não é, o vídeo-árbitro é um instrumento fantástico. Não resolve, porque a nossa cultura não deixa que se resolva. Porque aquilo tudo
Mas não resolve, ok, há erros, mas naquela altura a questão não era, não, porque os problemas vão, se nós quisermos arranjar problemas com a máquina, arranjamos também. Agora, se nós virmos aquilo sempre no sentido negativo, é evidente que vai haver sempre Mas problemas. a ferramenta nem sempre está a ser bem utilizada, Acredito concordará? que sim, mas não vai ser, não está a ser bem utilizada, porque também nós, pá, de tudo fazemos ali, muitas vezes, não é, e atenção que houve aqui erros que eu também confesso que são difíceis, algumas vezes, justificar. Mas desde o início, o VAR para mim é uma ferramenta fantástica. Pá, não há volta atrás. Continua a apoiá-lo. Aliás, eu hoje, lá na Arábia, aqui, quando nós jogamos um jogo da Taça da Liga, os próprios treinadores já ficam assim um bocadinho, mas há VAR ou não? Como quem diz, pá, não há VAR, algo que temos de estar aqui a pau, porque Na Arábia há VAR? há VAR. Há VAR em todos os jogos. Portanto, continua a defender o VAR, isso é indiscutível, Continuo, essa tecnologia. claro que sim, claro que sim. Já agora, em relação à sua sugestão, já lhe vou aqui enunciar uma possível controvérsia. Sim, claro. Um jogo que um clube entenda que também merece um árbitro estrangeiro e depois vai reclamá-lo. Também gostaria de ter um árbitro estrangeiro, porque aquele clube também vai ter um árbitro estrangeiro e eu não vou ter porquê. Não acha que ou só estrangeiros ou só portugueses? Não acha que isto poderia criar aqui alguma dualidade? Sem pensar muito a propósito, sem muito aprofundadamente, porque isso é para outras áreas, mas eu defenderia as equipas que estivessem do sexto para cima, que jogassem entre si, as equipas que estivessem na luta pela descida em determinados momentos, essas eram uma classe de jogos. Seja um Tondela... Haver uma comissão técnica a definir esses jogos. Uma comissão técnica decidisse. E depois é um árbitro de nível... É um jogo de Liga dos Campeões. Um Benfica-Porto, um Benfica-Braga, um Vitória Sporting. É um jogo de Liga dos Campeões. Liga Europa. Pronto, então vai daqui o Soares Dias à Espanha, vem dali o Espanha até aqui, e depois iam para casa. Queria ver o que é que... Era só um dos exercícios, vamos ver o que é que falávamos de seguir. Das duas, uma. Ou tinha toda a gente se ir instruir sobre futebol e discutir sobre futebol, ou então iam falar do árbitro, mas ele já estava lá depois de Badajoz e já não havia nada. A pressão ficava mitigada. Acho que sim. Está dada a sugestão, e é uma boa sugestão para esta conferência, sobre arbitragem. 2 ou 3 temas finais. Competições. Há também houve esta época alguma contestação também relativamente à calendarização dos jogos. O treinador do Futebol Clube do Porto reclamou a dada altura pouco tempo de recuperação entre o jogo de Champions e o jogo do Campeonato Português. O presidente do Braga, penso, falou sobre demasiada competição à noite, em horas impróprias para estudantes e para trabalhadores. No dia seguinte é dia de trabalho e de escola. Que medidas defende para melhorar também neste particular, Rui Vitória? É repensar e olhando para isto numa globalidade. Pensar que um jogo do Benfica ou do Sporting ou do Porto, numa competição europeia, está a representar e está a defender o Benfica, o Sporting, o Porto, o Braga, quem quer que seja, mas está a favorecer o futebol português. Está a dar condições ao futebol português. O Ajax agora teve essa que toda a gente falou, mas que parar o campeonato para ter uma possibilidade de preparar melhor a meia-final, mas cá não se vê essa preocupação. Nós jogámos com a EK e jogámos com o PAOK na pré-eliminatória e no EK já na fase de grupos. Mas o PAOK, até jogar connosco, não tinha tido praticamente competição do seu campeonato. Foi no verão. Começou mais tarde. Foi no verão. Nós tivemos logo um início de época neste ano no Benfica, em que estavam 50 milhões de euros em disputa para o Benfica, estava mais uma entrada numa Liga dos Campeões. Alguém do nosso futebol se preocupou demasiado com isto. Nós tivemos PAOK, salvo erro, Sporting, no início foi Vitória, foi uma ida ao Nacional, antes de um jogo para a seleção, foi os jogos com o PAOK de decisão para 50 milhões, e preocupação sobre isto. 8 jogos em 4 semanas a arrancar o campeonato. E não tem a ver que se é o Benfica, tem a ver que era uma equipa da Liga dos Campeões que ia representar Portugal, ia pôr mais. No ano anterior tinha sido um bocadinho mais protegido o calendário, neste caso, salvo erro, o Sporting estava nessa, e havia ali uma série de condicionantes, e nós não tivemos essas condicionantes. E, portanto, isto tem que ser pensado de uma forma um pouco mais global. Tem que ser pensado, de repente, ok, é muito giro, o Benfica ficou dentro ou ficou fora, mas foi feito alguma coisa para isso? Não foi. E a pausa de inverno? E a pausa de inverno? Eu recordo que joga com o Portimonense no dia 2 de janeiro. Sim, mas tirando a pausa de inverno, eu pergunto assim, mas o que é isto campeão de inverno da Taça da Liga? O mês de janeiro, o que é isto campeão de inverno da Taça da Liga? O mês de janeiro é altamente condensado, numa altura em que os outros países estão a tirar competição. E nós, no mês de janeiro, se forem ver as equipas que estão normalmente
ou teoricamente estão ali as equipas que estão na Liga dos Campeões ou Liga da Europa e depois estão nessas fases, temos ali 8 ou 10 jogos no mês de janeiro, quando as outras equipas estão a fazer uma pausa e nós estamos ali. Há pausas que têm a ver com o inverno, Sim, e outras com o inverno rigoroso. Inglaterra já fez ali uma. Já diminuiu. Já diminuiu. No fundo é tirar. Não, nós metemos 3 jogos a mais naquela fase praticamente, com intervalos de tempo curtíssimos. A Taça da Liga joga-se uma terça, uma quarta e depois joga-se um sábado. E logo a seguir vem a outra segunda, vem uma mão, uma eliminatória da Taça de Portugal, que naquela altura é muito provável que já seja um Benfica, não sei o quê, um Sporting Braga. É a duas mãos. A duas mãos e já é um jogo desses. E ali é o suficiente para se matar uma época. Portanto, não concorda com esta calendarização em janeiro? A Taça da Liga foi criada num contexto de 16 equipas. Hoje estamos com 18. E num contexto em que não havia competições. Hoje estamos com 18, há mais 4 jogos. Temos mais a Taça da Liga. E a Taça da Liga ainda se fazia que a final ia ser mais à frente, na altura de março ou abril, a final. Agora a final tem que ser em janeiro. Eu pergunto, será que não se olha para isto um bocadinho? Pá, discutamos isto porque isto não é de interesse. Ok, se estivesse lá o Moreirense, que não tem, entretanto já tinha sido eliminado, se estivesse lá, eu quando falo isto não estou a falar só das equipas grandes, estou a falar, discutamos isto e pensemos isto de uma forma diferente, porque não é, se eu estou a favorecer o Sporting é porque estou a favorecer, o futebol português é que paga com isto tudo. Portanto, final da Taça da Liga mais à frente? Eu estou a dar o exemplo da Taça da Liga, como dei do início, é preciso uma visão mais abrangente desta questão toda, porque isto é tudo muito bonito, mas nós vamos à Liga dos Campeões, para o ano, depois passa a ser uma, e depois queixamos-nos todos, e depois passa, enquanto se calhar já ia ao Braga e ao Vitória, e já foi o Marítimo, e já foi, cada vez vão menos, cada vez torna-se mais difícil. Hoje, a entrada na Liga dos Campeões já tivemos que fazer 4 jogos, para entrar o segundo classificado, e se não entrar o segundo classificado, é só uma equipa a pontuar e por aí fora, e daqui a uns tempos estamos aí a chuchar no dedo que não temos. Rui Vitória, para terminarmos, 2 temas. O primeiro tem a ver com o futebol de formação. O Rui Vitória, ao longo da sua carreira, não foi só no Benfica, tem sido uma espécie de arquétipo supremo da aposta nos jovens jogadores, nos jovens valores, muitos deles revelando-se como excelentes jogadores. Apostas suas. Porquê é que o faz e se acha que este é de facto o futuro do futebol português? A primeira questão, porque faço porque acredito que há valor e que não precisamos de ter todos Cristianos Ronaldos, porque esses são fáceis de identificar e dizer este está preparado para ir, mas há uma franja de jogadores que têm, na minha perspectiva, pré-requisitos para dizer assim, dá para dar qualquer coisa, é evidente que não se faz de uma vassoura um jogador de futebol, mas há um conjunto de pré-requisitos que dá para nós dizermos, será que projetar este jogador, será que este jogador com um determinado trabalho vai lá? Acredito que sim. Isto não é um exercício fácil, mas acho que acredito que esta possa ser uma solução para o futebol português. Porquê? Porque eu trabalhei nos Júniors do Benfica, foi na altura, e já naquela altura eu tinha jogadores como era, disse isto agora aqui há dias, mas tinha o João Coimbra, tinha o Tiago Gomes, já tinha feito, quando eu lá estava, fez a terceira pré-época com os séniores. O João Coimbra, o Manuel Curto, depois, mais tarde, vinha uma... Eu lembro-me de estar lá nos Júniors e os juvenis era David Simão, André Carvalhas, Miguel Rosa, um rapaz que era o Luís Martins. Temos aí, vai ser uma classe de jogadores e tal. Zero. Não deu nada. Não, porque as equipas têm que também entender um bocado isto. Tem que haver ali uma fase de transição? Tem que haver uma fase de transição e tem que haver alguma abertura nos plantéis principais para incluir estes jogadores. Se não houver uma abertura, então aí é que não. Deem um espaço. Nós temos que formar um plantel com 26 jogadores. Ok, vamos lá, 3, 4 desses 26. Se tivermos ali, estou a fazer um exercício que às vezes os treinadores fazem. Vamos lá para o 4, 5. E vamos ver, e depois ele há de ter a sua oportunidade. E vamos ver se agarra ou não agarra. Acredita que as equipas portuguesas temos 2 caminhos, estão agora mais vocacionados para isso? Temos 2 caminhos. Ou vem aqui uma pipa de massa e cai aqui uma mina de ouro, e se calhar e há aqui muito dinheiro para ir buscar. Porque quando nós falamos nisto, às vezes eu ouço Benfica, o Porto, campeões europeus, podemos fazer algo, mas é muito difícil. O City com o melhor treinador do mundo, ou perto disso,
E um plantel de, nem à final e um plantel de 1.000 milhões de euros por ano. Nem à final vai. É evidente que nós podemos lá chegar, mas é muito difícil competir a esses níveis. Nós falamos aqui do Ajax, mas o Ajax também investiu mais do que qualquer das equipas na compra de jogadores no início do que qualquer das equipas portuguesas nesta época. E tinha lá os tais jovens, mas mesmo assim ainda investiu. Qual é o caminho? É um bocado este. É a aposta, o tentar manter. Nós nunca podemos, na minha perspectiva, nunca podemos perder o nosso grau nesta linha de montagem. Nós não somos o final da linha, nós somos ali uma linha intermédia. Temos que saber que os jogadores estão aqui para chegar, para se valorizar e depois o caminho ainda vai ser outro mais além. Em Itália, Inglaterra, é o fim da linha. Dali são transferidos, mas quer dizer, nós não, nós estamos no meio desta linha, nós temos que entender isto. O nosso país é feito para valorizar, tentar reter, mas há um momento em que nós conseguimos reter. Mas agora, o que é fundamental? Retê-los um pouco mais. Tentar retê-los um pouco mais e ver se conseguimos manter essa qualidade. E depois também acreditar nisto. O Benfica, por exemplo, tinha, na altura do Renato Sanches, tinha 9 jogadores na equipa de sub-19. Renato Sanches, Ruben Dias, Ferro, João Carvalho, Diogo Gonçalves. Eram 9 jogadores no sub-19. Depois foram os sub-20. Em 9 jogadores dos melhores portugueses, não haverá 2, 3 que irão lá chegar. Irão. E não é preciso, nem aqui ninguém é mais inteligente do que ninguém. É só, a estatística vai dizendo isto. Porque se nós olharmos, é preciso às vezes olharmos para o futebol sénior e fazer uma análise para trás. O que é que eram estes jogadores quando eram júniores? E fazer este exercício. E há aí tanta gente nas faculdades a estudar, façam. O que é que eram estes jogadores quando tinham 18 anos? Onde é que eles estavam? Eram aquilo que são hoje. Há uma margem de crescimento. Temos que fazer este balanço. Temos que fazer esta análise. E este quadro, este é o exemplo. O Benfica depois teve uma fornada a seguir que tinha 13 jogadores na seleção de sub-17. Sub-17, até temos de sub-19, depois temos sub-21. Em 14, 13 que vão à seleção, se calhar 4, 5 vão lá chegar. O Porto tem a Youth League. Foi campeão? Campeão da Youth League. Há 2 ou 3 anos foi campeão nacional da segunda Liga. O Sporting tem uma linha de jogadores atrás, que eu posso dizê-la que toda aqui, que eu digo assim, não se aproveita nenhum, se calhar aproveita-se. Se calhar aproveita-se. Mas deviam aproveitar mais? Estamos a falar aqui numa lógica de 20, 21 anos, estamos a falar de 19, 20 anos. O futuro passa por aí? Acha que vão aproveitar mais a partir daqui? Temos que olhar para isso porque não temos capacidade financeira tão elevada como isso. Esta é uma fonte de rendimento que nós temos e que às vezes não damos valor àquilo que temos. Nem damos valor àquilo que nós vamos fazendo. Nós aqui não valorizamos o que é isto, ter o melhor jogador, ter o melhor árbitro, ganhar em sub-19, ganhar quer dizer, temos uma série de coisas e, ok, parece que é algo banal, num país com 10 milhões de habitantes, estamos aqui, saímos daqui, se calhar, do nosso continente, e ainda pensam que nós somos alguma parte de Espanha, e quer dizer, nós temos isto e de vez em quando nem olhamos para isto com olhos de ver, não damos valor. Quem é campeão de sub-19, quem é europeu de sub-21, não sei quem, tem que haver igualdade. Já agora, uma pergunta que foge um bocadinho ao tema, mas é ali para os meus colegas da imprensa. Se dependesse de si, um jogador como João Félix seria para manter mais um ano? Apostar tudo para manter mais um ano? Para tentar segurar? A grande qualidade é para manter, seja o João Félix, seja toda a outra qualidade que existe. E, se for possível, sim. Agora, mas agora, seja o João, seja qualquer jogador, se conseguirmos reter, e não estou a falar reter só pela evolução dele, não, reter porque é mais um ano de qualidade que nós cá ficamos. E valoriza o futebol português? E valoriza claramente o futebol português. E para terminarmos, esta diferença que existe, esta assimetria que existe entre os 3 grandes e os outros, há ali o Braga num plano intermédio, talvez o Vitória de Guimarães, que de resto o Rui Vitória é uma realidade que conhece bem, a do Vitória de Guimarães. Como é que se poderá dar a volta a isto? É os 3 grandes, e aqui falo, é os 3 grandes e quem está a organizar isto é pensar nisto, pensar que a melhor coisa que pode acontecer para a evolução dos 3 grandes é os mais pequenos estarem mais fortes. Crescerem. Porque nós não podemos ter 49 minutos de tempo útil e a Liga dos Campeões ter 63, ou 62, 63. Vamos a falar de 14 minutos a mais de tempo útil, o que vai dar meia hora em cada jogo. Já agora, como é que se consegue também alterar este... Portugal tem o pior tempo útil de 37 campeonatos estudados. Portugal está em último lugar. Sim, é regras claras em relação à arbitragem, os ritmos não podem, é subir
a qualidade das equipas mais pequenas para que a intensidade... Eu joguei contra esta equipa do Ajax, quando nós jogámos na fase de grupos, e lembro-me de um pormenor interessantíssimo. Havia uma falta ali junto ao meu banco, e eu estava a dar uma instrução, já não sei a quem, um jogador meu, e pensava que aquilo era mais ou menos ao nosso ritmo. Pararam. Eles meteram a bola no chão, viraram a bola para o outro lado, e eu já nem tive tempo de... Porque, quer dizer, foi uma velocidade com que uma falta no chão, uma falta que existia, meteram a bola a correr e bola a andar, e de repente, aquilo que era mais ou menos o meu habitual, que estava ali, uma falta, e dava para dar uma instrução e tal, de repente, o jogo andou. O jogo andou. Isto é a cultura do próprio povo, é também as dinâmicas que se criam no próprio campeonato. Isto é para andar, não é para estar parado. Trabalho de treinador também. Falo também. de treinadores, falo de árbitros, falo de jogadores. Falamos disso tudo, mas falo fundamentalmente de treinadores e de árbitros, em regras para acelerar isto tudo, porque nós temos que subir esta intensidade. Nós não podemos ter 49 e depois ter lá 63. São 13 minutos, é mais meia hora em cada tempo jogo. útil é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Isto tem que ser tudo melhorado. E melhora-se como? Mais qualidade em baixo, mais oposição em baixo. E como é que se dá mais qualidade em baixo? Os pequenos muitas vezes não querem ter o dinheiro dos grandes. Eu quando estava no Vitória, aquilo que queria ter era, se eu tivesse mais 1 milhãozinho. Era só mais 1 milhão para ir buscar o tal jogador que nos faltava para nós acrescentarmos mais qualquer coisa. A nossa realidade, aquele milhão servia, no Benfica, no Sporting do Porto e do Braga, se calhar, é uma realidade diferente. Naquele contexto, os pequenos muitas vezes só querem mais um aporte. Para dentro da sua realidade, irem buscar o jogador que está ali quase à bica, mas não o conseguiram trazer. E isso era só uma distribuição melhor destes valores. Direitos televisivos? Eventualmente direitos televisivos, eventualmente... É entender isto ao contrário, é entender que para os grandes estarem... Nós só eu digo hoje muitas vezes aos meus jogadores lá da Arábia, porque é que ganhar 6-0 uma equipa da 2ª divisão na Taça da Arábia? Mas o que é que isto vai fazer-nos a nós? É interessante, ok, 6-0, 4-0, é interessante, mas o que é que isto em termos de evolução ao jogador árabe, que precisa de andar, precisa de jogar, o que é que aquilo vai dar? Não dá nada. E aqui nós precisamos de oposições fortes. Agora, as mentalidades têm que mudar, tem que se entender que se calhar vai-se empatar uma vez, que se calhar vai-se perder mais uma vez, que se calhar vai ser mais difícil, mas isto a longo prazo vai ter o seu efeito. Agora, isto é muito controverso. O benfiquista, o sportinguista, o portista está-se borrifando para isto e é preciso ganharmos e seja lá com quem... Pronto, de que forma for, é preciso ganhar. Mas é importante que quem está acima tenha esta visão um bocadinho mais abrangente. Nós não estamos aqui para trabalhar só para o A, para o B ou para o C, para o futebol português. É só mais um acréscimo a essas equipas, não tirar um bocadinho nada aos grandes, mas não é preciso muito, é só dar um acréscimo, fazer uma divisão, uma distribuição diferente. Mas isso há matemáticos e contabilistas para fazer isso. E agora a última questão, que é muito breve a sua resposta certamente. Nesta experiência na Arábia, desde janeiro até agora, que medida importaria para o futebol português daquilo que tem vivido na Arábia? Alguma ideia não, nós que pudesse importar? Nós cá temos um futebol um bocadinho, um futebol muito mais rigoroso do que lá. Não há muita coisa que eu... quanto muito essa parte saudável e esse inshallah, que é logo se vê, isto vai-se resolver. Porque às vezes é preciso aqui um bocadinho disto, de ver isto com um espírito um bocadinho mais saudável. Mais fair play? Mais fair play, mais... lá também é evidente que quando não se ganha há problemas, mas não são os problemas daqui. Como eu disse, é muito normal, ninguém cá precisa disso parado, para ir para um lado ou para ir para o outro dos adeptos, quer dizer, vai toda a gente e depois saem pelo mesmo sítio. Nós olhamos para aquilo aqui, vamos todos dentro daquelas caixas e essa parte eu acho que é muito saudável e irá de aproveitar. Rui Vitória, shukran. Agora já não sei dizer o resto. Ainda não aprendi essa fase, agora é na próxima época. Shukran, obrigado em árabe. Foi um mosquilo a cabir. Um grande problema não foi. Não foi um grande problema. Rui Vitória, muito obrigado por ter vindo também aqui a engrandecer esta conferência Bola Branca. Foi a primeira conferência Bola Branca em que juntamos os Estados Gerais do futebol português para perguntarmos o que fazer para melhorar o futebol português. Seja a primeira de muitas e os meus parabéns pela iniciativa e que seja para continuar. Muito obrigado. Muito obrigado.